Boa tarde, irmãos. Boa tarde. Eu vou falar sobre esse assunto aí, irmãos, porque dá muito pano para manga, né? Porque é a realidade de todos nós aqui. Todos nós participamos de culto. Todos nós. Né? Então, é o culto cristão e a adoração corporativa. Em outras palavras, eu vou falar sobre esse assunto, o princípio regulador do culto. Né? Eu cunhei essa frase aqui, olha. Dize-me como cultuas e te direi no que crês. Naquilo que você crê, naquilo que você acredita, a forma que você crê que alguma coisa deve ser, é dessa forma que você vai prestar o seu culto. Como você entende Deus, como você entende a Trindade, como você entende o Evangelho, como você entende o discipulado, tudo isso vai se refletir onde? No nosso culto, no nosso culto público. Né? Então, quando a gente chega numa congregação que a gente não conhece, a gente vê o funcionamento do culto, a gente fala assim, essa igreja ela pensa dessa forma com relação a isso, com relação a esse outro assunto ela pensa dessa forma. Por quê? Porque a gente já está vendo a forma de culto que ela tem, que ela pratica, né? Então, irmãos, eu quero mostrar para vocês que há dois tipos de entendimento sobre o que deve ocorrer em um culto público. Existem dois tipos só de entendimento. De todas as igrejas que você conhece, existem dois tipos de entendimento sobre o que deve ocorrer em um culto público. Não sei se você percebeu, não sei se dá para ver. Eu coloquei aqui culto público, tá? Culto público é aquele que a igreja se reúne como assembleia para cultuar ao Deus vivo. A igreja toda como corpo. Porque você tem o seu culto particular em casa. Você tem o seu momento devocional em casa. E eu não tenho como falar para você, olha, você deve agir assim, assim, assim. É entre você e Deus. É entre você e Deus. Ou você ora sentado, ou você ora de joelho, ou você ora deitado, ou você gosta de colocar uma música de fundo para você, ou você gosta de ter esse momento ao ar livre. Eu não vou falar isso para você. Aqui a gente vai falar sobre culto público, também é diferente sobre culto familiar, aquele culto doméstico que a gente faz em nossa casa. Tem elementos do culto doméstico que cabem lá, mas não cabem aqui no culto público. Então, o que eu vou falar aqui, nós vamos nos concentrar nisso. Culto público. Tá? Culto público. Então, há dois tipos de entendimento sobre o que deve ocorrer no culto público. Primeiro, eu posso fazer qualquer coisa que a Bíblia não proíba explicitamente. Se a Bíblia não proibiu explicitamente, eu posso fazer. Qualquer coisa que a Bíblia não proíbe, eu posso fazer. Segundo tipo, posso fazer só aquilo que é prescrito na Bíblia. Ou seja, aqui no segundo ponto está partindo do princípio que a Bíblia prescreve o que deve acontecer no culto público. Para quem já estudou, né, a administração, né? Existe a administração pública, não é isso? Existe a administração particular. A administração pública é restrita. O executivo, seja presidente, governador, prefeito, toda a ação executiva dele só pode ser feita se houver o quê? Uma lei. Por isso que toda ação dele, que ele vai lá, coloca no diário oficial, baseado na lei, número tal, eu faço isso aqui. Então, a atuação dele é restrita. A administração particular não. A administração particular eu posso fazer qualquer coisa, contanto que a lei não me proíba. Parecido com isso aqui, né? Parecido.
Então, o primeiro, entendimento. Aí você já vai pensando assim, então a minha igreja está agindo dessa forma aqui. Então a igreja que eu visitei, ela age dessa forma aqui. Pense bem, posso fazer qualquer coisa desde que a Bíblia não proíba explicitamente. Essa aqui é mais livre, é mais abrangente. E o segundo ponto, posso fazer só aquilo que é prescrito na Bíblia, é mais restrito. Prosseguindo aí então, no culto livre, ou seja, aquele culto que a gente viu, né? Eu posso fazer qualquer coisa desde que a Bíblia não proíba. A criatividade e a vontade humana tem passe livre. Aí nossa mente já vai longe, né? Eu tenho visto tantas coisas. Por quê? Porque a criatividade e a vontade humana tem predominância. A Bíblia não está me proibindo de fazer isso. Eu posso fazer. Adiante. O importante é o quê? É atrair pessoas para as reuniões e fazer com que voltem. Eu vou fazer qualquer coisa para atrair pessoas. Mais do que isso, eu vou querer que elas voltem. Eu vou querer fidelizar essas pessoas aqui, né? A ênfase então que a gente pode ver nesse tipo de culto é a ênfase em efeitos sensoriais. Eu preciso ver, eu preciso ouvir, eu preciso sentir. A gente vê uma coisa que é mais parecido com o quê? Mais parecido com show, é mais parecido com espetáculo, porque eu quero que essa pessoa sinta. ênfase está nesses efeitos. Então, ênfase também está nos apelos emocionais. Ocorre muito isso, né? Efeitos emocionais, esses apelos. A pessoa fala com uma voz diferenciada, e geralmente quando ela quer fazer alguma chamada, tem uma música de fundo que vai aumentando e vai diminuindo de acordo com o que essa pessoa fala. Nós já vimos muito isso. Isso é um culto livre. E o foco é satisfazer as pessoas. O foco é satisfazer os ouvintes. Eu quero que essa pessoa sinta. E existem, irmãos, não é em igrejas que isso tem essas técnicas, né? Isso é técnica de marketing, é técnicas que os programas de televisão já usam há muito tempo para atrair a atenção das pessoas. De acordo com o que a pessoa fala, de acordo com a entonação dela, de acordo com a música que toca, de acordo com a batida, de acordo com o crescente de uma música, eu vou ativando algum neurotransmissor dessa pessoa. Nossa mente são neurônios que trabalham o tempo todo. Eu quero que as dopaminas, eu quero que as serotoninas se ativem. E eu vou fazendo com que isso ocorra. Imagina só, né? Esses shows de rock. Por exemplo, eu me lembro de um show que eu vi pela TV de uma banda muito conhecida. Que foi uma das que começaram a fazer esses efeitos de luzes, de cores, a Pink Floyd. Quando eles tocavam aquela música mais conhecida deles, né? Another Brick in the Wall. Quando a música crescia, ficava escuro. Aí quando chegava no ápice da música, aí brilhavam todas as luzes e as cores, explodia tudo. Bum! As pessoas iam ao delírio. As pessoas choravam por isso. Porque é assim que o nosso organismo funciona. Ela reage a isso. São emoções, são a ênfase nos efeitos sensoriais. E quais são as consequências disso? Porque o foco nesse caso é satisfazer as pessoas. Alguém abra aí, por favor, em Mateus 15, 9 e leia com a voz alta enquanto eu tomo um gole de água. Mateus 15, 9. Ensinam ideias humanas, como se fossem preceitos divinos. E o texto aí fala logo, né, que é uma farsa, né, que é uma farsa. E quais são as consequências disso, irmãos? As consequências de um culto livre, né?
as consequências são muito sérias. São muito sérias, né? O culto passa a ser um entretenimento, algo para divertir as pessoas, algo para que as pessoas se sintam bem. Lembra? Efeitos sensoriais, né? Eu quero me sentir bem. Então, o culto passa a ser isso, apenas um entretenimento, algo para diversão, algo para passar o tempo. A exposição bíblica existe? Pode até existir, mas se torna secundária. Né? Se tiver, tem. A gente lê um texto aí, só para dizer que a gente é crente, né? Só para dizer que a gente está fazendo o culto, lê o texto, depois esquece, passa para outra parte. A exposição bíblica, num ambiente desse, torna-se secundária. Tá? E mantém-se, isso aqui é grave, gente. Isso aqui é grave. Porque mantém-se frequentadores iludidos. Sabe como é grave isso? É porque as pessoas acham assim, porque elas sentiram algo emocional, né? Sentiram algo no seu corpo, um arrepio, por causa de um efeito externo, elas já acham que isso pode ser o Espírito Santo de Deus. Viu como é sério isso? E a gente mantém essas pessoas pensando isso. E ocorre o quê? Uma conversão que na verdade não é verdadeira. Porque a gente mantém essa pessoa com essas sensações, só que a vida dela não é transformada. A vida dela na escola, no trabalho, continua sendo a mesma coisa. Mas quando chega na igreja, ela volta a sentir todas aquelas coisas e ela acha que é um efeito espiritual, mas um efeito totalmente físico e emocional. Por isso que é sério isso. Mantém-se frequentadores iludidos. E abre-se espaço ainda para quê? Para desordens, exibicionismos e outras bizarrices aí que vocês já devem ter visto muito pela internet, né? Gente descendo através de um trampolim, fazendo rapel, engatinhando, rolando pelo chão, um outro líder tirando seu paletó e jogando nas pessoas, elas caindo, né? Já viram isso? Não já? Culto livre, né? A Bíblia não proíbe que eu faça isso, eu faço. Então abre-se espaço para todas essas coisas, essas bizarrices. Agora no culto bíblico, gente, o foco é o quê? É diferente. O foco é agradar a Deus. Isso aqui é importante, independentemente de meus gostos e preferências. Independentemente disso. Gente, eu gosto de ver um evento organizado, com aqueles efeitos lindos. A abertura de Olimpíada eu não perco uma, porque eu acho lindo aquilo, eu acho sensacional aqueles movimentos que aquelas pessoas fazem, como é que se diz, como pessoas se unem para mostrar mosaico, aquelas pessoas fazendo mosaico vivo, né? Aquilo é lindo, gente. Aquilo é lindo, aquilo é um espetáculo, mas é o meu gosto isso. É minha preferência. E aqui, quando eu estou cultuando a Deus, quando nós estamos cultuando ao Deus vivo, não é o meu gosto, não é a minha preferência. Ainda bem, porque senão vocês iam ver cada coisa aqui. Ainda bem. Agradeçam a Deus, porque eu penso dessa forma, tá? Os reformadores lá do século XVI, né, uma historinha rápida aqui, né, eles lutaram por um retorno às Escrituras, inclusive na forma de cultuar. Até os pré-reformadores, com John Hus, John Wycliffe, né, Savonarola, eles já estavam lutando por isso. Por quê? Porque a forma de culto, ou a forma de liturgia executada pela igreja de Roma estava totalmente diferente do que a Bíblia fala, né? Totalmente. Então eles já lutaram por isso.
E a reforma, especificamente a reforma anglicana, ela manteve muitos elementos da liturgia romana. Muitos mesmo. É porque a primeira reforma também anglicana foi meia boca, né? Se sabe que foi uma jogada política lá do rei Henrique VIII. Então, eles lutaram, né? A reforma anglicana, ela manteve muitos desses elementos. E que foi então? Os puritanos, de onde os puritanos são nossos ancestrais, viu? Fique claro, são ancestrais de nós batistas. Lá no início do século XVII, eles estabeleceram aquilo que é chamado de quê? Princípio regulador do culto. Os puritanos, eles estabeleceram isso. O que é que diz esse princípio regulador do culto? Resumidamente, o verdadeiro culto é ordenado somente por Deus. É ordenado. O verdadeiro culto é ordenado somente por Deus. E eles dizem mais: o falso culto é algo que ele não ordenou. Em outras palavras, é algo que Deus rejeita, né? Isso é que diz o princípio regulador do culto. Continuando aí, né? O princípio regulador do culto, ele foi codificado por algumas confissões, inclusive pela confissão Batista de Londres, de 1689. Essa confissão batista de Londres fala lá no seu artigo, no capítulo 22, ela fala sobre adoração religiosa e o dia do Senhor. Então, mas nós vamos ver o que é que ela fala sobre adoração religiosa. Esse texto grande aí, mas vamos ler junto. A maneira aceitável de se cultuar o Deus verdadeiro é aquela instituída por Ele mesmo. Deus mesmo instituiu a maneira verdadeira, aceitável de se cultuar, e que está bem delimitada por sua própria vontade revelada. Vê que não é livre? Ela é restrita, está delimitada pela vontade de Deus, por aquilo que Ele revelou na sua própria palavra. Para que Deus não seja adorado de acordo com as imaginações e invenções humanas, nem com as sugestões de Satanás, nem por meio de qualquer representação visível ou qualquer outro modo não descrito nas Sagradas Escrituras. Isso diz a nossa Convenção Batista de Londres de 1689, né? As outras confissões que a gente teve, né? Os batistas tiveram a de New Hampshire, que durou até 86, né, pastor? E depois a declaração, a que nós temos hoje, a declaração doutrinária dos batistas. Ela não fala muito sobre esse assunto, tá? É por isso que eu fui lá na Confissão Batista de Londres, que é válida, ok? O culto instituído por Deus no Velho Testamento. Vamos observar um pouco esse tópico aí. O culto instituído por Deus no Velho Testamento. O Velho Testamento, o culto ocorria através de onde? Do tabernáculo. E posteriormente do templo, né? Mas vamos ver o que Deus determinou para a construção do tabernáculo. Eu vou pedir a ajuda dos irmãos em alguns pontos. Mas antes, irmãos, eu vou ler um texto aqui, tá bom? Relativamente grande, os irmãos podem acompanhar na Bíblia de vocês. Deuteronômio 12, começando no verso 1. Deuteronômio 12. Contexto aqui. Contexto. Deus estava dando as instruções para Moisés comunicar ao povo, antes de entrar na terra prometida,
de como o povo deveria se comportar na terra prometida, como deveria ser o culto, como Deus deveria ser adorado. Começa assim, ó, Deuteronômio 12:1. São estes os estatutos e os juízos que cuidareis de cumprir na terra que vos deu o Senhor, Deus de vossos pais, para possuirdes todos os dias que viverdes sobre a terra. Destruireis por completo todos os lugares onde as nações que ides desapossar serviram a seus deuses, sobre as altas montanhas, sobre os outeiros, debaixo de toda árvore frondosa. Deitareis abaixo os seus altares, despedaçareis as suas colunas e os seus fortes ídolos, queimareis, e despedaçareis as imagens esculpidas de seus deuses, e apagareis o seu nome daquele lugar. Não fareis assim para com o Senhor vosso Deus, mas buscarei um lugar que o Senhor vosso Deus escolher. Quem é que vai escolher? Deus. Mas buscarei o lugar que o Senhor vosso Deus escolheu de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e a sua habitação, e para lá ireis. A este lugar farei chegar os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios. Isso aqui é culto, viu? A este lugar farei chegar os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, e a oferta das vossas mãos, e as ofertas votivas, e as ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Lá comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrareis em tudo o que fizerdes, vós e as vossas casas, no que vos tiver abençoado o Senhor vosso Deus. Não procedereis em nada segundo estamos fazendo aqui, cada qual, tudo como bem parece aos seus olhos. Verso 8. Não faça do modo que você pensa, não faça do modo que você sempre fez. 9. Porque até agora não entrastes no descanso e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus, mas passareis o Jordão e habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor vosso Deus, e vos dará descanso de todos os vossos inimigos em redor, e morareis seguros. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus para lhe fazer habitar o seu nome. A esse lugar farei chegar tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, as ofertas das vossas mãos, e toda a escolha dos vossos votos feitos ao Senhor. E vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus, vós, vossos filhos e vossas filhas, vossos servos e vossas servas, e o levita que mora dentro das vossas cidades, e que não tem porção na herança convosco. Guarda-te, não ofereças os teus holocaustos em todo lugar que vires, ou seja, não faça de acordo com a sua vontade, ou de aquilo que lhe der na telha. Mas, o 14, no lugar que o Senhor escolher, numa das tuas tribos, ali oferecerás os teus holocaustos, e ali farás tudo o que ordeno. Viu como é? É livre isso, irmão? É restrito. Quer ver como é restrito mesmo? Nesse mesmo capítulo, vá lá para o verso 32. E alguém ia com a voz alta aí, vai lá. Verso 32. Tudo que eu te ordeno, observarás, nada lhes acrescentará, nem diminuirá. Ou seja, não invente moda, né? Não invente moda. Eu não quero saber, é Deus falando com a gente, eu não quero saber o que é que você gosta, as suas preferências. Não invente moda, né? Tudo o que eu te ordeno, observarás, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. É assim o culto que Deus instituiu lá no Antigo Testamento, né? E eu quero mostrar para vocês que teve um padrão nisso. Teve um padrão em toda essa ordenança, e vocês vão me dizer qual é esse padrão. Aqui, ó, Deuteronômio 12, de 1 a 14 foi o que a gente leu, o verso 32 foi o que o irmão Araújo leu. Agora me ajudem aqui, ó. Aí nesse mesmo trecho aí, nesse mesmo contexto, tá? Alguém leia o 39:42, outra pessoa leia o 39:43 e outra pessoa leia o 40:16. 39:42, outra pessoa o 39:43 e outra pessoa o 40:16.
É Êxodo. Desculpem, irmãos. Êxodo. Quem achou 39 e 42? Conforme tudo que o Senhor ordenará a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. 43. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que tinham feito segundo o Senhor havia ordenado. Assim a fizeram, e Moisés os abençoou. 40, 16. E tudo fez Moisés segundo o Senhor lhe havia ordenado, assim o fez. Existe um padrão aí, irmãos? Hã? Existe um princípio aí? Qual é? O Senhor mandou fazer, fazeremos. É tudo quanto o Senhor mandou fazer, assim eles fizeram. Já pensou? Olha, Moisés, Deus falando, faz assim um estofo de linho fino na cor púrpura. Moisés falou, não, Senhor, púrpura não, um azul claro fica melhor. Eu quero púrpura, Moisés. Moisés fez tudo conforme Deus tinha ordenado. Ele ordenou o seu culto dessa forma, e é dessa forma que ele quer ser adorado, né? E caso não fosse como Deus prescrevera, o que aconteceria? Não seria aceito o culto, não seria aceito. Qual é o caso clássico que a gente tem? Os filhos de Arão, né? Lá em Levítico 10, 1 e 12, Nadab e Abiú, né? Que eram levitas, né? Eram sacerdotes junto com o pai dele. Eles tinham credenciais para isso, para oferecer sacrifício, e eles tinham todas as instruções necessárias para isso. Foi o que eles fizeram. Eles ofereceram algo que o Senhor não ordenou a eles. E Deus, além de não aceitar, ainda matou eles, né? Ainda matou eles. Aí você vai me dizer, né? Mas, Marlon, às vezes as pessoas fazem isso com uma intenção boa, né? O culto é Deus, mas ele está fazendo isso com uma intenção boa. Deus aceita, porque ele está com uma intenção boa, ele quer adorar a Deus, ele está querendo fazer alguma coisa boa com isso, mas a intenção boa também não vale, irmãos. Temos vários casos, né, na Bíblia. Hoje vou citar só um, da oferta de Saul. Saul, ele estava em umas incursões de guerra dele. A instrução de Deus era o quê? Que ele chegasse lá e destruísse tudo. E destruísse tudo, inclusive o quê? Animais, e destruísse tudo. Então, ovelhas, bois, cabras, tá. Saul foi lá, né? Matou as pessoas que tinham que matar lá, destruiu as casas, mas viu, gente, essa ovelha aqui está tão bonita, tão branquinha essa ovelha, né? Esse boi está tão gordo, não vou matar, vou fazer o seguinte, vou pegar uma parte, mas uma parte dessa eu vou oferecer em sacrifício para o meu Deus. Olha a intenção boa dele, né? Eu vou oferecer em sacrifício, é isso que eu vou fazer. Eu estou com uma intenção boa e Deus vai aceitar. Negativo, não aceitar. Vamos lá, Samuel 15. Esse vento é bom, mas nessas horas atrapalha, né? 1 Samuel 15. Samuel repreendendo Saul depois dele oferecer algo, né, com uma boa intenção, oferecendo um culto a Deus. Olha o que fala no verso 22, tá? Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que obedeça a sua palavra? Não adianta você cantar bonito, não adianta você tocar bem, orar com uma voz impostada, ter uma eloquência boa. O que o Senhor quer é o quê? Que se obedeça a sua palavra. Eis que o obedecer é o melhor que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Esse era o culto deles, irmãos.
E Saul prestou esse culto com uma intenção boa. Só que Deus disse: eu não pedi, eu não mandei você fazer isso, né? O que eu quero de você é obediência a quê? A minha palavra. A minha palavra. Não são os nossos gostos, irmãos. Não são os nossos gostos. Continuando aqui, né? Está muito claro, né? Culto instituído por Deus no Novo Testamento. Porque eu falei do Antigo. Mas tudo aquilo que a gente viu, fez conforme o Senhor ordenara. Isso são princípios, irmãos. Isso são princípios que valem tanto para o Antigo Testamento como para o Novo. Tudo que a gente faz para Deus, todo o culto que a gente consagra a Ele, que a gente presta a Ele, tem que ser o quê? De acordo com o que Ele quer. E no Novo Testamento, é usada essa expressão aqui, né? Verdadeiros adoradores. Que é aquela passagem de Jesus com a mulher samaritana. Ele está fazendo aqui, Jesus com a mulher samaritana, uma espécie de pré-transição. Porque quem vai falar mais sobre isso, né? Vai ser o livro de Hebreus. Vai ficar muito claro isso. Mas Jesus já estava dizendo: olha, as coisas vão mudar daqui para frente. O que era simbólico lá no Antigo Testamento, agora eu vou mostrar para vocês como é que é mesmo. Aquelas figuras, aquela pia, aquele propiciatório, aquele altar, aquele incenso, tudo aquilo que vocês podiam ver, vocês podiam pegar, aquilo era um símbolo, aquilo era a sombra do que eu quero mostrar para vocês mesmo agora. E é isso que ele está falando para a mulher samaritana, João 4. Vamos lá. João 4. É muito conhecido esse texto, a gente já leu 500 mil vezes, a gente já cantou em espírito e em verdade, né? Mas é sempre bom a gente ler. 21, João 4, 21. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer que vem a hora, está chegando, que vem a hora, que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Olha, os judeus estão mostrando isso já há muito tempo através desses símbolos. Mas vem a hora, o 23, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes os que o Pai procura para seus adoradores. São esses aqui. Agora não é mais nada físico, não, gente. É espiritual. É espiritual, né? Não sensorial. Não é mais o que você sente, o que você toca, o que você pega, as emoções que você tem. Não. É o que você entende. É o que você entende da palavra de Deus. É o que você entende do Evangelho. É daquilo que o Espírito Santo convence você. É disso que eu conto. E quando o Espírito Santo convence alguém, gente, não tem efeito especial maior que esse. Não precisa de nada mais, de luzes, fogos, fumaças, não. O Espírito Santo faz a obra completa, não é sensorial, é espiritual. E Jesus disse que essa hora veio. E já veio. E é nessa aliança que nós estamos hoje. Né? Que é baseado também no conhecimento de Deus. A pessoa precisa conhecer Deus. Hebreus 8, 10, 11. E deve ser feito o quê? Com propósito e com ordem. Né? Tudo que acontece no culto tem um propósito. Tem um propósito. A gente não faz nada à toa, não. Né? Para que vocês estão fazendo isso? Não, só para encher linguiça aqui. Então não faça. Tudo é feito com propósito e com ordem. Abram, por favor, a Bíblia de vocês, lá em 1 Coríntios 14. Paulo, ele está usando o dom de línguas como pano de fundo para um assunto importante que a gente está tratando hoje, que é sobre o culto. O pano de fundo é o dom de línguas, mas o que Paulo está falando, de um modo geral, aí, é sobre o culto. É como a gente deve se comportar no culto. Quer ver alguém ler 1 Coríntios 14, 26. Pois bem, irmãos, o que fazer então? Quando vocês se reunirem, cantará,
tudo que for feito deverá fortalecer a todos. Na minha versão, que é mais antiga, né? Tudo que for feito deve ser feito para edificação, para um propósito. Ah, você canta? Canta, mas tem que ter um propósito para isso. Você ora? Ora. Qual é o propósito dessa sua oração? Você prega? Prega. Você vai pregar por quê? Você vai pregar o quê? Tem que ter um propósito, tem que ter o quê? Ordem, né? E se não tiver propósito, fique caladinho. Tudo que acontece no culto tem que ter propósito e tem que ter ordem. O culto que agrada a Deus é aquele instituído por Ele mesmo em sua palavra. Estou repetindo isso, né? Porque é isso que é importante edificar. O culto é instituído pelo próprio Deus em sua palavra, né? Não é livre. Então, Marlon, quais são os elementos do culto? O que é que tem no culto, né? O que é instituído? O que é que diz o princípio regulador do culto? Mais ainda, né? O que é que diz a palavra de Deus? Quais são os elementos que deve ter no culto, né? Leitura e pregação das Escrituras. Atos 27 diz assim, ó: no primeiro dia da semana nos reunimos com os irmãos de lá para o partir do pão. Ó, aqui já tem alguma coisa, né? Ceia, né? Para o partir do pão. Paulo começou a falar ao povo, ó. Paulo começou a falar, pregar a palavra. Mas será que Paulo estava pregando mesmo o evangelho? Claro que sim. Que é ele mesmo que disse, né? Olha, eu não quero saber nada entre vocês, senão Cristo, a palavra de Cristo, o evangelho de Cristo. Então, claro que ele estava falando isso ao povo. E como pretendia embarcar no dia seguinte, continuou falando, continuou pregando até meia-noite. De quantos pontos eram, pastor, essa pregação dele? 15, né, eu acho. Então, um dos elementos é esse que a gente pode ver. Está aqui o texto: leitura e pregação das Escrituras. Continuando aqui, cânticos. Existe, né? Não tem cânticos? Salmo está aí para mostrar para a gente, né? Abrangentemente. Mas eu gosto muito desse texto aí que está lá em Mateus 26:30, que quando Jesus estava cantando, estava participando da última ceia com os discípulos dele, né? Aí esse texto de Mateus 26:30 diz: então cantaram o hino e saíram para o Monte das Oliveiras. Eles cantaram. Aí eu fico pensando, que música será essa, né? Que música será essa que eles cantaram? Qual era o tom dessa música? Será que Jesus era baixo, tenor, barítono? Aí começa a ver essas coisas, né? Mas eles cantaram, gente. Eles cantaram, né? Música, cânticos, é um elemento do culto. Outro elemento, oração. Oração, né? 1 Timóteo 2:1. Em primeiro lugar, recomendo que sejam feitas petições, orações, intercessões e ação de graças em favor de todos, né? E Atos 2:42, o que é que diz Atos 2:42? É conhecido, irmãos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na oração e no partir do pão. A oração aí, né? Todos estavam juntos e oravam. Mais elementos do culto: batismo, no nosso texto clássico de batismo lá em Mateus 28:19, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mais um elemento de culto. A ceia, outro texto clássico, 1 Coríntios 11:24 e 25. Nesse texto ele fala: fazer isso. Jesus diz: fazer isso em memória de mim. Façam todos em memória de mim. É muito rápido, né, pastor, quando a gente está aqui, né? A gente nem percebe, a gente nem vê o tempo passar. Fazer isso em memória de mim. E também a dedicação de bens.
Tem alguns que dizem que dedicação de bem não faz parte, né? Não é um elemento de culto. Mas a Bíblia fala sobre isso, né? Esse texto aí de Mateus 5, 23 e 24, Jesus falando, né? Portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo, e se lembrar que alguém tem algo contra você, deixe sua oferta ali no altar, vá, reconcilia-te com a pessoa, então volte e apresente a sua oferta. Então, dedicação de bens também faz parte do culto, né? E para terminar, eu quero só, para a gente ter um cuidado com as coisas, né? Para a gente não ser tão rigoroso, rígido, a gente não confundir ordenança, que é prescrição, são coisas que devem ter no culto, com circunstâncias. Circunstâncias são descrições, é aquilo que pode ter ou não. Qual é a diferença de ordenança para circunstância de culto? Ordenança é aquilo que Deus determinou para o culto. Deus determinou para o culto. São essenciais para quê? Para adoração e para edificação. Tá? É um culto simples, né? É algo simples. Simples. Talvez seja isso, né? Que muitas pessoas não gostam ou ficam meio avessas. Porque é simples, gente. O culto a Deus é simples. Não precisa ter nada de mirabolante da nossa parte. Tá? Isso é ordenança. E o que é circunstância? São recursos acessórios usados para realizar o culto de forma ordenada e apropriada. É um facilitador para que nós fazemos o quê? Para que nós executemos os elementos essenciais do culto, que vai nos trazer o quê? Conforto, conveniência, facilidade. Um exemplo disso são os instrumentos. São circunstâncias do culto. Pode ter ou não. Porque é bom, né? Porque eu faço uma introdução e a gente já sabe qual é o tom que a gente já vai entrar, né? O ar-condicionado aqui ia cair bem? Ia. É uma circunstância do culto. Pode ter ou não, né? Bom que tivesse. Projetor, pode ter ou não? Covardia, né? É bom ter, né? Mas pode ter ou não, né? Antes do projetor era o retroprojetor, né? Agora imagina como é que Spurgeon fazia. Ele não usava isso. Spurgeon não tinha microfone, não tinha essas coisas não, né? Mas tinha o essencial, que era o quê? A pregação da palavra. Isso são circunstâncias. Então a gente não deve confundir uma coisa com outra, tá? Exemplos de elementos que são circunstanciais no culto. Local, né? Circunstancial, né? Pode ser aqui, podia ser lá fora. A gente já fez culto lá fora, né? Pode ser debaixo de uma árvore, né? Não importa como seja a forma, como seja o arranjo dos bancos, isso não tem importância. A igreja vai fazer de que forma for mais conveniente para ele, né? Horário. Algumas igrejas começam o culto 7, outras 8, outras 6, né? Outras só tem um culto que começa às 10 da manhã e termina às 14 horas, né? Então, né, o horário também é o que? Circunstância, né? Não é ordenado na Bíblia. Instrumento, palmas, né, irmão? E palmas, foi polêmica palmas, não foi? Bater palmas já foi polêmica, né? Já foi polêmica. Qual é o filtro que a gente tem para isso? Tem que ser com ordem. A gente canta uma música, o pessoal bate a palma toda errada. Dica, tá, irmão? Dica. Quando estiver batendo palma, é junto com a caixa, tá? Com a caixa. Pá, pá, pá. Obrigado. Dica, palma com a caixa. Ah, mas o irmão do meu lado, o irmão não sabe bater palma, ele não consegue. Ou ele canta ou ele bate palma. Então não bata palma. Só cante. Só cante. Eu conheci um irmão, né, que não conseguia. Ele ficava cantando, batia. Ele não sabia o que ele fazia, né? Circunstância, pode ter ou não, né? E tradução bíblica, irmãos, é o quê? É ordenança ou é circunstancial? Oh, tem que ser uma tradução boa, né? Agora a gente pode usar a Almeida Revista e a atualizada. A que a gente usa aqui nos nossos cultos é a nova versão transformadora.
A gente tem que saber que aquele texto tem que ser fiel ao texto bíblico. Tá? Ao texto bíblico. E a posição da oração, irmãos? Como é que se ora? Em pé, sentado, ajoelhado? Circunstancial. Antes eu pensei, irmão, quando eu era pequeno, quando eu era criança, eu pensei que fosse pecado orar de olho aberto. Abrir o olho durante a oração para mim era filho. Você que está rindo também, você pensava isso. Mas a gente vê no Velho Testamento, né, como alguns profetas oravam, algumas pessoas oravam, né, de mãos abertas, olhando para o céu, né? Olhando para o céu. Isso é circunstancial. Tá? Então a gente precisa ter sabedoria para saber o que é ordenança no culto, o que é circunstância no culto. E isso não serve só para o que a gente faz no culto, não. Isso serve para a interpretação bíblica, tá? Serve para a interpretação bíblica. Muitas doutrinas são criadas, são inventadas por causa de quê? De circunstâncias, de descrições que se fazem na Bíblia, de alguns trechos descritivos na Bíblia. Algumas pessoas pegam esse trecho circunstancial e fazem uma doutrina mirabolante. Conclusão, né? A Bíblia, além de prescrever quais são os elementos de um culto público, reprova a execução de componentes não descritos em seu texto. Reprova. Qual é o nosso filtro? Qual é o nosso filtro? Qual deve ser o nosso filtro para a introdução de alguma atividade no culto? Adoração a Deus e edificação dos santos. Tudo que a gente faz no culto, adoração a Deus e edificação dos santos. Amém? Amém. Devolvo a palavra ao pastor. Glória a Deus. Vamos lá. Irmãos, estamos chegando ao final. Só falta mais uma palestra para acabar. Irmãos, mas antes de acabar, antes de a gente passar para o nosso intervalo, alguém tem alguma pergunta a fazer o Marlon sobre o culto cristão e a mim sobre congregacionalismo bíblico e liderança da igreja? Fica à vontade. O pastor Sérgio quer perguntar. Pergunta fácil, hein? Léo, não pega pergunta difícil, não. Para você não, Marcos. Para você foi pastor. Vai complicou. De pastor para pastor.